Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Olha, gente, um domingo de queda de gigantes. O Brasil se safou nessa, hein? Se safou. Imagina, se o Brasil desse mole para o Japão. 3 gigantes caindo no mesmo dia de Copa do Mundo, numa fase anterior às oitavas de final, os 16 avos de final. Alemanha e Holanda fora da Copa do Mundo. Cara, no Paraguai, o presidente decretou feriado, não quis nem saber, no Paraguai é feriado nacional. Afinal de contas, foi a primeira vez que o Paraguai marcou gol numa fase mata-mata de Copa do Mundo, né? Só havia empatado em 0-0 e perdido. E o Paraguai, além de marcar gol, eliminou simplesmente a toda poderosa Alemanha, que já havia dado sinais de que não era tão poderosa assim no jogo contra o Equador, e agora o Paraguai despachou no jogo para lá de emocionante. E Marrocos, que encantou o mundo na Copa do Mundo passada, não quer ser apenas uma lembrança, não. Engrossou para cima do Brasil na estreia da Copa do Mundo e adeus Holanda. Pois é, vamos falar sobre Copa do Mundo daqui a pouquinho, depois da vinheta. Quero agradecer a todos vocês ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol. O canal tá crescendo, com a moral de vocês, com o like de vocês, com o hypar, com a inscrição, os comentários. Agradeço demais, demais. Às vezes a gente diverge na opinião, né? Faz parte. Futebol é assim, se todo mundo concordar, Nelson Rodrigues já dizia, toda unanimidade é burra. Então vamos discordar com respeito. Olha, um dia em que gigantes caíram, o caminho da seleção brasileira rumo ao Hexa ficou menos complicado. Ainda é complicado porque tá lá. A Noruega pode passar, a França tá lá, a Argentina tá lá, então assim, ainda há seleções que podem dar muito trabalho, né? Aliás, o Japão deu muito trabalho, a gente falou sobre isso ontem, mas a seleção passou. Tem horas que a camisa também precisa pesar mais, né? E a da Holanda e a da Alemanha não pesaram não, hein? Não pesaram não. Primeiro jogo desses dois aí, o Paraguai, que teve 30% de posse de bola, chutou menos de 1/3 do que a Alemanha chutou para o gol, é o futebol paraguaio. O futebol paraguaio sempre foi conhecido por ser um futebol muito forte na defesa, sedimentado defensivamente e com escapadas pelo ataque. Talvez essa seja uma das melhores gerações ofensivas do futebol paraguaio, com o Almiron, que já não é nenhum menino, né? É experiente, mas com experiências por Premier League, Newcastle. O Enciso, que é para mim um excelente jogador, como joga a bola o Enciso, não só por ter feito o gol contra a Alemanha, mas contra a Turquia, o Paraguai era o time de um homem só. O Enciso tinha que driblar todo mundo para fazer tudo. O Galarza, que no Vasco não mostrou muita coisa, difícil também, né, na situação em que vive o Vasco, mas o Galarza, muito bem, funcionando muito bem. O Maurício, jogador do Palmeiras, muito bem. E a zaga paraguaia, a gente já sabe, da qualidade, da seriedade do setor defensivo paraguaio. E o Orlando Guills, que não é uma unanimidade, né, no Paraguai, o Paraguai estava nessa, poxa, o Gatito, quando era titular, estava falhando, o Guills começou a falhar também, então. Agora o goleiro paraguaio mostrou seu talento, mostrou que vive um grande momento na Copa do Mundo. E a Alemanha dá adeus. A Alemanha que pressionou, a Alemanha que teve posse, a Alemanha disso, daquilo, a Alemanha dá adeus. A Alemanha que já vinha fazendo péssimas Copas do Mundo depois do título de 2014. A Alemanha nunca conseguiu encaixar depois do título de 2014. E agora é bye-bye Alemanha, né? A gente fica com aquele 7-1 eternamente engasgado, então toda vez que a Alemanha dá adeus, é um sorrisinho de canto de rosto para o brasileiro, né? E como eu falei para vocês, no Paraguai é feriado nacional, o torcedor paraguaio emocionado no estádio. Imagine no Paraguai. A minha cunhada e o meu concunhado lá moram, olha, eles falaram, nunca se viu o Paraguai tão unido
E é muito bacana. Eu sou um daqueles que torce sempre para o futebol sul-americano, especialmente por essa turma, né? Paraguai, Equador, especialmente por esses, né? Então, que bom, a gente fica muito feliz que o Paraguai conseguiu despachar a Alemanha e segue fazendo história, né? Agora vai, provavelmente, que a Copa do Mundo tem dessas, né? Já caíram 2 gigantes, vai pegar a França. Vamos ver. Outro jogo, Marrocos e Holanda. Cara, quando eu me lembro da Holanda, eu sempre me lembro das melhores histórias de Copa do Mundo. E quando eu falo de história de Copa do Mundo, eu lembro do aplicativo da SofaScore. Você que já baixou o aplicativo da SofaScore no seu celular, já sabe muito bem que está por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte, principalmente na Copa do Mundo. E eu, como um apaixonado por futebol, um apaixonado por Copa do Mundo e por times históricos, eu montei um time aqui na SofaScore, uma mistura de lendário, um polêmico, personagens que marcaram a história da Copa do Mundo e não necessariamente são grandes craques ou marcaram com títulos, mas que deixaram sim o seu pé ali, ó, na calçada da fama do SofaScore. E eu escalei o meu time histórico desse jeito aí, ó. Goleiro pra mim, Lev Yashin, 4 Copas do Mundo, goleiro soviético, era uma lenda, um dos maiores do mundo quando jogava na seleção da União Soviética e fechava o gol. Lev Yashin, o Aranha Negra, é o goleiro do meu time histórico. Na lateral direita, eu vou colocar um cara que voltou a ficar em evidência por conta do Vozinha, goleiro de Cabo Verde, que também tá marcando história, ó. Já dá para escalar o Vozinha no time histórico? Vamos ver, né? Vai pegar a Argentina agora. Mas o Josimar, né? O Josimar, cracaço de bola, gente boníssima, bom vivan pra caramba, meteu 2 golaços em Copa do Mundo ao meu lateral direito. Na zaga, olha, tô com a blusa dele. Alexis Lalas, numa época em que o futebol dos Estados Unidos não era nem perto do que está hoje, Alexis Lalas e sua turma foram desbravadores naquela Copa de 94 e sim, uma lenda para o futebol norte-americano. Estou escalando ao lado simplesmente do Pitbull Diego Lugano, que não gosta de brincar, é pancada para tudo que é lado, também com a seriedade do futebol uruguai, que nessa Copa do Mundo, ó, que desastre. Saudades do Lugano, né, pessoal do Uruguai? Marinho Chagas na lateral esquerda, porque tem que ter alguém para jogar bola aí, né? Marinho Chagas que jogava muita, mas muita bola e também era um personagem daqueles fora de campo. No meio-campo, bom, tem que botar alguém que baixa o sarrafo e outro que organize o jogo, né? Então vamos botar o Diego Simeone ao lado do André Pirlo. Imagine, Simeone e Pirlo no mesmo time, são 2 línguas completamente diferentes de futebol. Então o Simeone não deixava passar nada e o Pirlo jogava demais, né? Agora vamos lá, 2 feras, Modric organizando essa meiuca aí, o Modric mais novo, né, para organizar essa meiuca, ao lado sabe de quem? Valderrama. Tem que ter alguém para fazer a graça, né? Valderrama e Modric organizando jogadas simplesmente para Roger Milá, era fãzaço, Copa de 90, minha primeira Copa, Roger Milá metendo gol na Argentina, caramba. Roger Milá de Camarões e ele, um injustiçado, Klose. Miroslav Klose. Esse é o meu time histórico, tá mais pra time de personagens, mas eu curti. E você, monte seu time histórico, baixa o aplicativo da SofaScore e se divirta no universo dos números, das estatísticas da Copa do Mundo e muito mais. Bom, acabou que eu não botei ninguém da Holanda, né? Poderia ter botado aí alguns jogadores da Holanda. Mas voltando pra Holanda atual, cara, um jogo também com um roteiro daqueles, né? Um roteiro daqueles. Marrocos foi bem melhor, isso de certa forma me surpreendeu, porque Marrocos chegou com marra nessa Copa do Mundo, jogou melhor que o Brasil, a marra foi a limites ultrassônicos, aí tomou um choquezinho de realidade da Escócia e do Haiti. Ganhou os 2, 1-0, e tomando 2 gols do Haiti. Então, choquezinho de realidade para baixar a bolinha, calma, tá? Calma, que vocês são emergentes. E aí fez um grande jogo contra a Holanda. O goleiro da Holanda foi o nome do jogo, porque a Holanda ficou fora e não vai ser o melhor, mas, cara, o nome do jogo, goleiro da Holanda, pegando até pensamento. E o Gakpo
teve um infeliz, né, episódio triste na sua vida, né, com a perda do neném, a esposa estava grávida, e ele se decidiu por jogar. Vou pro jogo. E quando ele faz o gol, cara, aliás, jogada de raça da Holanda, vai todo mundo, né, a Holanda inteira invade o campo, né, o elenco inteiro para abraçar o Gakpo. O jogo terminando 1-0 já seria histórico, seria até lindo, né, a gente falar aqui que o gol marcado pelo Gakpo num dia em que ele realmente estava sofrendo muito, mas foi pro jogo, fez o gol. Só que Copa do Mundo, futebol, além de ser uma caixinha de surpresas, é muito mais do que futebol, né? E o zagueiro de Marrocos vai para a área, no último minuto vai lá e empata o jogo. E prorrogação, o Marrocos esteve muito perto de vencer, a Holanda não esteve perto de vencer e, de certa forma, venceu melhor, se classificou melhor. Venceu não, porque o jogo foi 1-1, mas nos pênaltis passou melhor. Muitos jogadores da Holanda bateram mal a sua penalidade, entraram para isso e bateram mal a penalidade. Timber, o Kluivert, o Summerville, um dos melhores em campo, não conseguiram colocar a bola para dentro e Marrocos se classificou de forma merecida. Agora, Marrocos vê um caminho, não vou dizer fácil, né, porque vai pegar anfitriã Canadá, mas vê um caminho acessível, muito mais do que passar por uma Holanda, né? Mas é aquilo, tem que manter os pés no chão. Marrocos já passou por isso, de narizinho em pé, empatei com o Brasil, vou atropelar todo mundo. E não foi bem assim, sofreu com seleções semi-amadoras. Agora vai enfrentar o Canadá, que está bem atrás da Holanda em termos técnicos. Mas o fator anímico da seleção canadense está lá em cima. Vamos ver se vai ter outra zebra ou se Marrocos vai se aproximar de repetir o grande feito da Copa passada. Eu fico por aqui, até a próxima no Dois Toques, a casa do futebol.